Queridos, poxa, tá rolando uma falta d'água aí, não sei se você sabe, mas está faltando água geral. Então, pelos meus cálculos, assim, muito provavelmente 50% da galera que está aqui não tomou banho antes de vir. Não é isso? Por quê? Porque, você tem que economizar, não é nem por uma questão de vontade, obviamente. Você até queria, mas você tem que economizar. Não é isso? E aí, por conta da economia, você veio para cá no sufoco. Meu irmão querido, você certamente se importa com várias coisas antes de vir para o culto. Então, a gente fica ligado em coisas assim, tipo, que roupa que eu vou usar? Né? Fica a dica, roupa preta. Que é o que eu uso sempre. Beleza? A gente pensa em coisas assim, tipo, que roupa que eu vou usar para ir para o culto? Que horas que eu vou tomar banho, me arrumar? Aí tem gente que tem um ritual mais longo, outros mais curtos, assim. Depende do dia, às vezes também, se está chovendo, se não está. Tem coisa assim, que tipo, se estiver chovendo, tem gente que não pode molhar o cabelo de jeito nenhum. Então tem umas paradas desse tipo. Você se preocupa às vezes assim, como que você vai voltar para casa? O que você vai fazer depois do culto? Às vezes você se preocupa também se seu amigo vem ao culto. Tem gente que já combina antes e manda mensagem, ou já vai para a casa do amigo para vir junto para o culto. Então, vou contigo, ou então, cara, você vai, então a gente volta junto e tal. A gente tem toda uma preocupação antes do culto, que na verdade, galera, não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus, assim, não tem nada a ver com a presença de Deus. Poxa, Clóvis, então o que você está dizendo? Que eu não devo tomar banho, que eu não devo escolher minha roupa, ou que eu não devo combinar com os meus amigos? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para você é o seguinte, cara, quando você vai prestar um culto a Deus, o que você deveria pensar? Em Deus, beleza? Em Deus. E deveria ser assim comigo também. O que eu deveria pensar? Em Deus, não em mim mesmo. Então a gente está aqui, por exemplo, nesse momento, a gente está no meio de um culto. Então, o que a gente deveria estar totalmente ligado nesse momento? Cara, o que Deus quer para a nossa vida nesse momento? Por que Deus coloca determinadas palavras no coração de quem prega? Por que a galera que fez o louvor escolheu justamente essas músicas para o louvor? Eu tenho que pensar, cara, eu estou prestando atenção nas letras que eu estou cantando? Eu estou prestando atenção naquilo que eu estou declarando de verdade ali? Para ser de verdade, eu tenho que prestar atenção, galera. Para ser de verdade, tem que ser por inteiro. Então, tem muitas coisas que são muito importantes, inclusive o fato de ter água ou não, mas tem coisas que são muito mais importantes do que essas coisas que são muito importantes, que é a presença de Deus nesse lugar e o modo como a gente deve se apresentar diante dele. Então, saca só, cara, qual pergunta que a gente vai tentar responder nessa noite? É assim, eu posso estar aqui de qualquer maneira? Deus aceita qualquer forma de culto? Então, tipo assim, e saca só, isso não vai ter nada a ver com a nossa roupa. Se a gente tomou banho ou não tomou, se está faltando água na nossa casa, se nosso amigo veio, se não veio, beleza? Quando a gente se coloca diante de Deus para prestar culto a Ele, a gente deve perguntar a Ele o modo como Ele gostaria que a gente prestasse culto. E tem uma parada, cara, que é importante. Deus estabelece o jeito em que a gente deve prestar culto a Ele. Então, tipo assim, não pode ser da minha cabeça, não pode ser do jeito que eu quero, beleza? Tem que ser dentro do padrão que Ele estabeleceu. E você pode perguntar assim, cara, mas por que eu tenho que fazer dentro do padrão de Deus? Porque isso é o melhor para a minha vida. Quando Deus estabelece uma forma da gente cultuar Ele, Ele estabelece essa forma para o nosso bem, tudo bem? Hoje lá em casa, por exemplo, a gente teve que abrir um buraco lá que fica fechado geralmente, para eu ver quanta água tinha dentro daquele buraco, para eu ver se eu jogava a água daquele buraco para a caixa d'água, porque estava faltando água também na minha casa. E se você se aproximar de mim, talvez você perceba isso com nitidez, se você se aproximar respirando. Eu vou abraçar todo mundo no final, não quero nem saber, vocês são crentes, vieram, a gente é irmão,
meu irmão, vou abraçar vocês, beleza? Tape um dicionáriozinho na hora que eu for te abraçar. Quando eu abri o tal buraco, eu fiquei assim para os meus filhos: não chega perto desse buraco, beleza? Não chega perto desse buraco. Se você cair nesse buraco, você morre. Não vem para cá não. Todo mundo de longe. E aí eles ficavam querendo olhar o tal buraco. Ninguém mexe nesse buraco. Não pode, só o papai pode abrir e tal. Quando eu falei para o meu filho não fazer de determinada forma em minha filha, cara, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou malvado, eu não quero que eles olhem para o buraco? Não, cara, é porque aquilo ali pode trazer um risco para a vida deles, que é realmente, né, eles caírem naquele negócio lá, uma cisterna. O buraco é uma cisterna. Só que eu não sei a profundidade da cisterna, então se eles caírem no buraquinho, eles não vão conseguir sair, e dá para passar uma criança no buraco da cisterna. E aí eu fiquei avisando a eles o risco que eles corriam. Quando Deus estabelece o modo como a gente presta culto para Ele, cara, não é para o nosso mal, beleza? Não é tipo assim, pô, Deus é chato, então, pô, Ele está dizendo que eu tenho que fazer desse jeito, poxa, é porque Ele não quer que eu olhe para o tal buraco. Não, Deus está querendo te preservar, te proteger, fazer o melhor para a sua vida. E é legal que Ele faça isso para a gente poder se relacionar com Ele da melhor maneira possível. Saca só, a gente está no livro chamado Deuteronômio. Deuteronômio significa segunda lei ou outra lei. Mas não é exatamente isso que acontece nesse texto. Está escrito assim porque tem uma palavrinha lá em grego, na tradução do hebraico para o grego, que diz isso, Deuteronômio. A palavra é grega. Mas o que importa aqui é o seguinte: o que importa é que esse livro, na verdade, Moisés está tentando lembrar o povo aquilo que é importante para eles viverem a vontade de Deus. Você lembra desse cenário? Semana passada a gente viveu a Páscoa. Foi o seguinte: tinha uma galera que era escrava no Egito. Moisés é usado para libertar essa galera. O pessoal sai do Egito e tal, só que começa a viver de modo totalmente errado. Aquela galera toda, 40 anos se passam, aquela geração morre, e aí tem uma geração nova. São os filhos dos crentes, beleza? Os filhos dos caras que viram Deus fazer muita coisa. São vocês, beleza? Olha para a família de vocês, quem tem família crente aqui, por favor. Quem não, espera um pouquinho, aí vão ser seus filhos. Vocês que têm pais crentes, cara, Deus fez muita coisa na vida dos pais de vocês. Agora vocês estão podendo vir aqui sozinhos prestar culto a Deus. E aí o que Moisés vai mostrar para eles? Galera, olha só, Deus fez umas paradas muito importantes, vocês têm que lembrar disso. Vocês não viveram, ou vocês eram muito pequenininhos. Agora vocês têm que entender aquilo que Deus fez por vocês. E Ele vai lembrar a essência daquilo que Deus ensinou, aquilo que é mais importante. E aqui, cara, esse é o verso mais citado por Jesus no Novo Testamento, provavelmente. Beleza? Jesus vai citar exatamente essa passagem aqui algumas vezes. Porque Jesus diz que esse é o mandamento mais importante de todos. Então, a gente está no coração daquilo que é mais importante sobre Deus. Beleza? Deus vai falar com o povo algo que é muito importante, tão importante que Jesus repete várias e várias vezes. E eu gostaria que você prestasse atenção. Olha só o que Deus diz. Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém e amém. Você vai lembrar que quando Jesus repete essa parada no Novo Testamento, Ele vai dizer todo o seu coração, força, alma e entendimento. Beleza? Porque para aquele público ali dele, entendimento era algo importante. Então, para você falar da pessoa como um todo, você tinha que falar em 4 partes no tempo de Jesus: coração, força, alma, entendimento. Aqui você vai perceber que tem 3 partes só, porque essa galera achava que essas 3 eram suficientes para a vida toda. Pô, Clóvis, o que esse texto tem a ver então
com o assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? Você está sentado numa cadeira, tu tá ligado? Tá ligado que você está no meio de um culto. O assunto de hoje é isso. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está desse jeito aqui? Como que a gente se comporta então diante de Deus? Galera, olha só. Primeira lição desse texto é a seguinte: Deus exige a nossa atenção integral e o nosso respeito. Deus exige de nós a nossa atenção integral e o nosso respeito. Então, olha só, aqui a palavra diz: ouça, ó Israel, o mandamento mais importante de todos. Sabe o que é? Ouvir. Ouvir é o mandamento mais importante. O que vem na frente aqui é o mais importante. O mandamento é ouvir a Deus. Sabe quando alguém fala com você e você não presta atenção em nada que a pessoa falou? Espero que não seja esse momento agora. Saca só, corta aí. Sabe quando alguém fala com você e você não presta atenção em nada que a pessoa falou? Esse ouve, ó Israel, é ouvir prestando atenção. Às vezes a gente usa uma variação do verbo ouvir, que é escutar. Pô, cara, tá escutando? Você tá escutando? Você ouviu o que eu falei? Quando você fala assim, você ouviu o que eu falei, a pessoa ouviu, só que ela não colocou em prática, né? Às vezes eu falo isso com meu filho. Meu filho está lá, eu falo, não chega perto do buraco. E ele quer chegar perto do buraco. E eu falo, você ouviu o que eu falei? Ele ouviu, só que ele é teimoso. Ele está fazendo errado. Ouvir significa ouvir, atento e guardar no coração para praticar. Então, esse verbo aqui, ouve, ó Israel, o maior mandamento de todos, queridos, olha só, o maior mandamento de todos começa com ouvir. Para você amar a Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento, você tem que ouvir. É o que a palavra está dizendo. Clóvis, eu amo a Deus. Beleza, você só pode amar a Deus se você ouvi-lo, se você se dedicar a ouvir com toda a sua atenção, se você se esforçar para isso, se você tentar gravar aquilo que Deus disse para você e, sobretudo, se você tentar mudar a sua vida, colocar em prática aquilo que Deus fala para você. Antes de amar, a gente ouve. Levítico verso 10, não está projetado aqui. O que acontece? No capítulo 10 de alguns episódios passados, no terceiro livro aqui do Antigo Testamento, é a mesma história, Moisés falando com o povo, só que sabe o que tinha rolado? Tinha dois caras ali, chamados Nadab e Abiú. Esses caras foram prestar culto a Deus. Então um dia, esses caras começaram a prestar culto a Deus. Só que Deus estabeleceu uma ordem para aquilo que eles tinham que fazer. E aí lá na hora, eles fazem um negócio esquisito. A Bíblia chama a parada de fogo estranho. A gente nem sabe o que eles fizeram exatamente, mas a gente sabe que de propósito, eles se comportaram no culto diante de Deus, eram sacerdotes desse tempo. Eles se comportaram no culto diante de Deus de propósito, de modo errado. E sabe o que aconteceu com essa galera aqui? Morreu, simples assim. Essa galera foi prestar um culto diante de Deus, só que de propósito fez algo contrário à vontade de Deus e morreu. E você pode pensar assim, pô, mas Deus foi severo demais. Cara, o pessoal fez só um negócio diferente e morreu. Então, Deus tinha avisado que seria assim. Deus falou para eles assim, olha, quando vocês prestarem culto, vocês têm que prestar atenção, fazer direito, porque senão vocês vão morrer. Porque a questão é simples. É gente igual a gente, pecadora, diante de um Deus que é totalmente santo. A santidade de Deus odeia o pecado. Deus é totalmente santo, puro, verdadeiro. Então tudo que é pecaminoso, impuro, beleza? Tudo que é falso, diante de Deus é uma afronta, uma ofensa. Você tem coragem de ir diante de um leão, por exemplo, sem jaula, beleza? Tu tá na selva, de verdade, imagina essa cena. Pô, você vai ficar zoando com a cara do leão, diante de um leão?
Deus disse para eles: olha, quando vocês fizerem o culto de vocês, vocês têm que fazer nesses termos, porque senão vocês vão se machucar, vocês podem morrer. E é justamente o que eles não fazem. Quando a gente presta culto a Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 40, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que o culto tem que ser com ordem e decência. Beleza? Então saca só, Deus exige a nossa atenção. Antes de amar, a gente tem que ouvir. Se a gente ouve, a gente tem condições de amar a Deus integralmente. E Deus exige que a gente esteja nesse momento aqui de culto de modo respeitoso. Por que eu tenho insistido nesse assunto? Galera, há umas 3 semanas aqui, eu fiz uma pregação sinistra falando sobre essa questão da gente estar aqui de bobeira. A gente está aqui, distraído, conversando, tirando selfie, mexendo no celular, levantando toda hora. Para coisas menos importantes, a gente dá mais prioridade. Então, por exemplo, às vezes você vai a um jogo de futebol, você programa toda a sua vida para você estar no jogo de futebol e não levantar, beleza? Na hora que o Flamengo está atacando lá, se você é flamenguista. Senão você está odiando a hora que o Flamengo está atacando. Mas você fica lá pensando assim, eu vou no banheiro na hora que vai sair o gol, na hora que vai sair o pênalti. Você vai ao banheiro nesse horário? Então você se esquematiza para você ficar ali, integralmente, vendo o que está acontecendo durante o jogo, na hora do jogo. Quando a gente vai a um cinema, por exemplo, galera, a gente não programa essa ida ao cinema. Então o que eu faço? Eu vou ao banheiro antes, beleza? E logo antes de entrar na sala. Porque tem um efeito psicológico, né? Que na hora que você entra, que te dá vontade. Aí, exatamente antes, aí eu vou ao banheiro. Aí sento lá, aí, né, se possível, tem uma pipoquinha. Eu não pago a pipoca do cinema não, que é cara, galera. Eu compro mesmo, vou nas Americanas, compro aquela parada baratinha lá das Americanas e vou pro cinema e fica maneiro demais. Beleza? Mas o que eu estou querendo dizer? A gente se programa. Só que na hora do culto a Deus, a gente parece que está assim, pensando em qualquer outra coisa que não na presença de Deus aqui nesse lugar. Então a gente levanta toda hora. Eu tenho visto a galera no domingo nessa posição, cara. Domingo a gente está sentado lá atrás assim. Ninguém vai mais sentar. Ninguém vai mais sentar ali atrás. Eu vejo domingo, cara, a galera sentada ali atrás assim, conversando, totalmente fora do culto. Poxa, seja sincero diante de Deus. Se você está fora do culto, fique fora do culto, Agora, não atrapalha, isso é questão de educação, cara, não é nem questão, assim, de temor a Deus, Bíblia, respeito, é o básico do básico da educação. Não quero prestar culto, meu irmão, fica lá fora. Eu quero prestar culto, fico dentro, mas eu não vou atrapalhar quem está dentro. É a mesma coisa de eu estar no cinema, atrapalhando todo mundo. Cara, falta de respeito, só que aqui, a gente está diante da presença de Deus. Você pode dizer para mim assim, Clóvis, mas isso é o Antigo Testamento. Cara, no Novo Testamento tem uma galera que morre também. Não sei se você sabe disso. Então tem um casal chamado Ananias e Safira. Era o momento do ofertório, galera. A galera estava ofertando a Deus. É uma parte do culto que a gente presta, a parte das ofertas. Aqui a gente não presta no up, porque, vocês não trabalham. Mas no domingo a gente tem um momento das ofertas aí. E aí, cara, na hora das ofertas, o que o pessoal fez? O pessoal tentou enganar. Até deu oferta, mas tentou enganar. A falsidade diante de um Deus verdadeiro, cara, é um pecado gravíssimo. E aí, o que rolou? Naquele sentido ali, a galera perdeu a vida ali diante de Deus. Isso já é Novo Testamento, diante dos apóstolos. A segunda lição que esse texto traz para a gente: Deus requer um culto verdadeiro e espiritual. Então, lembra de Jesus falando com a mulher samaritana? O que aconteceu? Jesus fala lá com a mulher, ela tenta desviar um pouco o assunto, provavelmente, e ela diz assim, mas vocês dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, a gente diz que tem que adorar em Samaria. Sabe o que estava acontecendo? Tinha um templo em Jerusalém, então a galera só podia adorar naquele lugar.
Só que tinha um pessoal do povo que adorava em outro lugar, em Samaria, os samaritanos. Então a mulher perguntou para Jesus assim, tipo, onde é que a gente adora? É em Jerusalém ou é em Samaria? Aí Jesus responde para a mulher assim, Deus busca, João 4, 23, 24, Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Chegará o dia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Cara, o que isso significa? A adoração a Deus tem que ser verdadeira. Só que, o que você tem que entender, cara? Ser verdadeiro é ser inteiro. Entende? Inteiro, inteireza. Se você namora uma pessoa, um exemplo simples aí para você. Quem não namora, fica triste, né? O coraçãozinho quebradinho. Quem namora já faz assim, para a pessoa do lado, une os corações aí. Se você namora uma pessoa, imagine que essa pessoa esconda de você uma parte da vida dela. Ela não está mentindo para você, beleza? Mentiu. Ela mentiu? Não, ela simplesmente escondeu uma parte da vida dela. E aí, o que vai acontecer? O dia que você descobrir que o que você conhece daquela pessoa é só uma parte do que seja aquela pessoa, você vai se sentir traído, traída. Você vai se sentir ofendido, ofendida. Você vai perguntar, cara, por que você nunca me contou essa parada? Nunca me contou. Consegue entender? Quando a gente adora a Deus, tem que ser por inteiro, porque a integridade significa verdade. Tudo bem? Imagine que essa pessoa vai te contar um segredo, e ela vai dizer assim para você, olha, o que acontece? Eu te namorei a vida inteira, ou sei lá quantos anos, e agora que a gente está pertinho de casar, eu tenho um segredo para te contar. Segredo é que eu não namorei só você, namorei outra pessoa. E aí eu não posso nem casar com você, porque tem outra pessoa esperando. Integridade significa inteireza. Inteireza significa verdade. Quando a gente estiver no culto a Deus, a gente tem que estar por inteiro, galera. Tem que estar o nosso corpo aqui, mas a nossa cabeça tem que estar nessa parada também. E o nosso coração tem que estar aqui também. E o nosso braço tem que estar aqui também. Por isso que a gente já... Eu tenho essa habilidade, eu bato palma alto pra caramba. Então, cara, se vocês não baterem palma, tem gente que bate palma assim, ó, não sai nem barulho. Eu bato assim. Entende? Cara, então eu estou no culto a Deus, se eu vou bater palma, eu bato palma alto pra caramba. E se eu canto, porque eu tenho que estar por inteiro, aí eu canto com a minha voz. Ó, sem brincadeira. Isso aí Deus sabe que é verdade. Várias vezes eu fico assim, Deus, essa música estoura a minha garganta quando eu canto essa música. Não sei o que acontece aqui na igreja, gente. O pessoal tira as músicas lá em cima, minha garganta vai para o espaço com essas músicas. E eu prego, né? Sou professor, não sei o que, pai. Eu falo o dia inteiro, minha garganta fica assim, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Aí minha garganta fica falando para mim assim, na hora desse louvor altão, minha garganta fica assim, não grita agora não, não grita agora não. E aí tem hora que eu penso assim, Senhor, eu vou dar tudo nessa música, eu vou cantar, vou estourar minha garganta, mas eu vou com tudo, meu irmão, estou no culto, pô, sei lá quando que eu vou poder cantar de novo, não sei nem se eu vou morrer, entende? Então eu estou no culto, eu estou estourando a minha garganta, com esses tons aí que essa galera joga lá para cima. Pô, agora botaram uma música aqui, cara, a música tá muito alta, essa música aí, no tom. Só tu és santo, não há outro como tu. Obrigado, galera. Eu sei que vocês batem palma para eu parar de cantar. Poxa, brincadeira, hein, gente? Eu ainda tinha mais um refrão para cantar. Cara, quando faz esse negócio de santo lá em cima, eu fico assim, minha garganta fica... Mas eu penso, cara, realmente, só Jesus é santo, não tem ninguém igual a Ele, cara.
eu tenho que cantar com tudo que eu tiver e eu vou arrebentar minha garganta mais uma vez. Sabe aquela cantarei até minha voz acabar? Eu sou todo culto, eu tô assim. Cantarei até minha voz acabar, cara. E quando a música diz assim, mexa-se, dance nesse amor, aí eu mexo e danço, assim. E pô, cara, porque a música está dizendo isso, a gente está no culto, galera. A gente é adolescente, você tá ligado? Então olha só, essa palavra aqui não é assim, pô, cara, o cara tá pregando para os adolescentes ficarem agora, pô, meio que sonâmbulos no culto, quietinho, ninguém bate pau, ninguém faz ninguém faz isso, ou ninguém assobia. Eu também gosto de assobiar. Não é isso. Eu quero que vocês pulem, eu quero que vocês gritem, eu quero que vocês, mexam-se e dancem nesse amor. Eu quero isso. Só que, cara, ao mesmo tempo a gente tem que estar 100%. Beleza? E 100% para Deus. Então, quando a gente estiver no culto, a gente tem que estar por inteiro. Então, tipo assim, o que está tocando no meu celular, cara, silencia essa maldição aí, cara. Esse troço é assim. Eu já reparei uma coisa. Eu reparei isso já há um tempo. Sempre que você para orar, para ler a Bíblia, esse bicho aqui começa a apitar. Se você botar para tocar, vai tocar. Se você tocar para vibrar, vai vibrar. É certo. Satanás já tem uma pessoa lá do outro lado ali, que ele está assim, fulano vai orar, vai, liga para ele agora, manda mensagem para ele agora, faz a notificação, pô, cara, então, se não tem como, você precisa ajustar o seu coração na hora do culto. Aplicação, já estou na aplicação, como é que a gente vive isso? Ouça a voz de Deus e silencie as outras vozes. Então, pessoal, olha só, se eu estou aqui no culto e eu não consigo ficar no culto sem olhar para esse negócio aqui, porque esse negócio aqui fica apitando sei lá o quê, cara, desliga, beleza? Se você quiser, a gente ora para explodir seu celular, seu smartphone, qualquer coisa do tipo, para quebrar, a gente faz essa oração aqui também. Se você quiser um negócio mais light, bota só no modo avião, rapidinho, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada, gente. Entendeu? Se você botar no modo avião, não acontece nada. Já reparou? Você bota no modo avião, acabou. Aí acabou o culto, você vai lá e tira do modo avião. Pô, gente, se a gente puder fazer isso, então esquece as notificações do celular. Coloca no modo avião na hora que você passar por aquela porta ali. Ainda está no cronômetro aqui, 20 segundos para começar. Beleza, modo avião. Acabou o culto, aí você liga de novo, vê o que você quiser. Se não dá para controlar esse negócio, cara, você tem que impedir esse negócio de controlar a sua vida, o seu coração, na hora do culto, porque no culto a gente tem que estar aqui por inteiro. Deus exige que seja assim, todo o coração, força, alma, entendimento. Deus exige que seja assim. Na hora do culto, é o culto todo também, então não saio no meio do culto, a não ser que vá acontecer uma tragédia. Aí beleza, tipo, tô com um problema grave. Se for assim, todo mundo vai concordar que você pode sair. Mas tirando isso, cara, tenta ficar. Eu sei que hoje você não se preparou de repente para essa palavra, e você está aí já meio, apertado, a hora está passando, eu não estou acabando de pregar. Beleza, mas semana que vem, se prepare para ficar. Amém? Irmãos, a gente está tendo a oportunidade de louvar a Deus, ouvir a sua palavra, de estar no culto aqui por inteiro. Se tiver uma situação, vamos dizer, existe uma situação, tem uma galera aqui que tem autorização para isso, não é todo mundo, e Deus conhece o coração. Pô, quem vai saber? Eu? Sei lá, é Deus que sabe. Então, tem gente aqui que está servindo. Então, essa galera que está servindo pontualmente na hora do culto, tem autorização para fazer algumas coisas aí. Mas, cara, se a gente não está servindo, a gente fica direto. Beleza? Tem uma galera da mídia aqui, só para você não censurar todo mundo depois, né? Acabei de pregar, tá uma pessoa com o celular assim. Tem a galera da mídia que tem essa autorização também, de fazer a mídia lá, para a gente poder pregar a palavra através das mídias. Mas fora essa galera, a gente tem que evitar esse tipo de situação. Galera,
Segunda e última aplicação: não atrapalhe nem permita ser atrapalhado durante o culto a Deus. Então, galera, olha só, a gente vai fazer de tudo para não atrapalhar o nosso irmão. Pô, eu tive uma ideia muito legal agora, guarda. Depois do culto você fala, lembrei de um negócio muito importante. Depois do culto, beleza? Poxa, tinha um negócio muito engraçado. Cara, depois do culto, cara. Porque senão você vai perder a graça, literalmente, de Deus na sua vida, entende? Você não perde a piada, mas você perde a graça, que é a graça de Deus na sua vida, cara. Tudo aquilo que Deus faz por você, de uma hora para outra, cara. A gente se arrepende de coisas tão bobas que a gente fez nessa vida. Queridos irmãos, que vocês estejam aqui por inteiro. Se não dá para estar aqui, tipo assim, pô, não tem como, cara, tem que olhar o celular. Vai lá fora, olha lá fora, rapidinho, depois volta se puder, se não, fica lá tranquilo. Mas quando estiver no culto, esquece esse aparelho, coloca o seu coração, a sua voz, a sua vida naquilo que é mais importante. A gente já fica a semana toda ouvindo uma opção de baboseira. Pô, cara, na hora que a gente pode ouvir a palavra de Deus, a gente vai se distrair. Entenda que isso é um privilégio para poucos. Poucas pessoas têm a oportunidade que você tem de ouvir a palavra de Deus, de louvar a Deus. Pô, um lugar maneiro com ar-condicionado. Tem água no bebedouro, galera, para beber. Pô, melhor lugar do mundo é esse aqui, cara. Beleza, no final ainda vai ter o pastor que não tomou banho te abraçar. Vai ser bom demais. Pô, valeu, vou te abraçar, Antônio, 2 vezes, já que você comemorou. Amém, irmãos? Poxa, eu gostaria que você dissesse amém no seu coração, beleza? Que você concordasse de que você está aqui para prestar um culto a Deus, que seja sincero, que seja inteiro, que seja verdadeiro, porque Ele merece isso. Ele é o único que merece isso. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Pai. Ajuda a gente a viver o Teu Evangelho dessa maneira, Senhor. Que a gente esteja aqui no culto por inteiro, que a gente perceba a Tua presença santa nesse lugar e isso seja mais agradável do que qualquer coisa. Dá para a gente senso, Pai, para a gente poder, desligar o celular, desligar as notificações. Dá para a gente um planejamento para a gente ficar 1h30 aqui no culto sem ter que sair para qualquer outra coisa, Pai, para a gente poder se concentrar naquilo que é mais importante, Senhor, que é a Sua presença, a Sua voz, a Sua palavra, os louvores. Ajuda a gente nesse sentido, Senhor. Por favor, é o que a gente pede e recebe o nosso culto, Pai, que seja para a Sua glória, que seja assim, em nome de Jesus. Amém.